Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de junho. O Bovespa apresentou queda de 1,72%, confirmando o topo ou ponto de retorno de baixa já mencionado na sexta-feira, em cima do patamar de resistência, depois de uma correção que na minha leitura é uma correção em ABC, trazendo possibilidade de ter um movimento de baixa, vai confirmando essa leitura. Menos provável, no meu modo de ver, do Ibov ter uma movimentação aqui para cima para romper esses dois topos. Vejo isso como menos provável, vejo até a chance do Ibov ter dia de alta que pode ser até no próximo pregão, ou seja, dia de alta dentro de um movimento de baixa, mas a expectativa, a probabilidade maior na minha leitura é de continuidade do movimento para baixo no decorrer dessa semana, até perdeu a mínima da semana anterior, com o provável teste dessa região aqui dos 48.650 até 48 mil pontos. Essa é a mínima desse fundo aqui na faixa dos 48.200. No mini índice eu cheguei a recomendar uma operação, essa operação foi na ponta compradora, ela não deu certo. Dentro do que eu já tinha comentado, a expectativa é que a gente tivesse um dia um pouco mais de correção. Inclusive, a gente pode ter tido sim esse dia de correção, apesar de ser um dia de baixa. Porque a minha leitura aqui no gráfico diário é como se a gente tivesse tido algo assim. Ó. Já cheguei a comentar isso no gráfico da ação na última videoanálise. Como se a gente tivesse tido essa pancada aqui para baixo. Então, não seria menos provável a gente ter outro candle desse forte para baixo. E aí, dentro dessa expectativa, quando estava aqui, fez esse movimento forte para baixo no gráfico de 10 minutos, eu quis pegar alguma movimentação, na realidade era até que esse ponto, alguma movimentação de retorno para cima dos 50 mil pontos. Então, quando gerou esse candle aqui, eu recomendei uma compra na superação da máxima dele. Chegou até ir bem no primeiro candle, andou aqui mais de 100 pontos, e só que no segundo candle já reverteu completamente. Eu já tinha mencionado no perto do fechamento desse candle que o patamar de referência agora, um patamar que eu ia ficar monitorando, era dos 50 mil pontos a 49.970. Não seria mais interessante voltar forte para baixo desse patamar? No gráfico de menor periodicidade volta para baixo, bate nos 900, aí tenta subir. Na hora que volta de novo para baixo dos 900, eu opto por encerrar essa posição com uma perda de 0,16%, capital total redução de 0,11%. Depois disso, o dia ficou bem indefinido. Eu até ainda fiquei de olho para uma nova entrada, mas essa subida aqui não encaixou uma compra para mim dentro da minha metodologia. E olhando para o gráfico de 60 minutos, ficou bem travado. Olhei também para a posição de venda, mas dentro desse fundo que foi montado no gráfico de 60 minutos, ainda tinha a possibilidade de vir a testar uma região um pouco mais acima ali em termos de resistência, e terminou não acontecendo e eu não fiz mais nenhuma operação no decorrer do dia. Seguiríamos dessa forma, de olho aqui na possibilidade de continuidade desse movimento de queda, ou até mesmo se tiver oportunidade na ponta compradora, ainda ficarei atento para esse tipo de operação. Na PATR4, o dia foi de forte queda de 5,08%, uma queda acentuada, confirmando o movimento de baixa no gráfico diário, a formação de topo e um provável fechamento desse gap. Por enquanto, a Petro aponta dessa forma, enquanto não conseguir voltar para cima dessa máxima, não só de hoje, como do pregão passado, 9,33 e 9,34. Se a gente olhar para o G60, ali é um topo descendente a favor de uma nova tendência de baixa aqui na Petro. A gente tem aqui topos e fundos descendentes nesse momento. Enquanto ela não voltar para cima desse patamar, o caminho mais provável é a continuidade desse movimento de baixa no gráfico diário, apontando para o fechamento desse gap na casa ali dos R$ 8,50. Na Vale 5, a gente está com a posição de venda em aberto. Lembrando, a posição de venda em aberto aqui, a recomendação foi na perda da mínima desse candle, na perda dos R$ 12,87. Operação executada na sexta-feira, está nesse momento, está indo bem nesse momento, aí gerando um pouco mais por volta de 7%. Não seria mais interessante sair perdendo dessa posição. E por enquanto, olhando para o gráfico também intraday, a ação, não só o gráfico intraday, mas o gráfico diário está dentro desse movimento de baixa, que começou forte o movimento de baixa, aquela possibilidade de correção em ABC, e a expectativa, mesmo que tenha dia de alta, ainda a expectativa é que esse ativo venha até perder essa região aqui de suporte, na faixa ali dos R$ 11,81 até R$ 10,66. O nosso objetivo está até localizado aqui na Vale 5, na faixa dos 11,68. Não necessariamente sairei direto em cima do objetivo, vai depender muito da forma como bater nesse objetivo. Se bater no próximo pregão ou a partir de quarta-feira, vai depender da forma como chegar. Posso buscar uma relação risco-ganho melhor para o encerramento dessa posição.
Depois disso temos aqui para falar da Itube 4, bancos fecharam mal no pregão de hoje, a Itube 4 fechou com queda de 3,35%, mantendo sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes, forte candle de baixa. Se a gente olhar aqui para o movimento anterior, ela fez algo semelhante, fez um candle de indefinição após um candle de alta, depois deu uma pancada para baixo, Como ficou bem prolongado o movimento para baixo, abre-se a chance de ter algo nesse sentido, faz até nova mínima, mas abre-se a chance de ter aqui a chamada correção. Pode ser um dia de alta ou mesmo um dia de baixa, mas há uma chance de ter alguma correção para a continuidade ainda desse movimento de baixa. E por falar em continuidade desse movimento de baixa, ela tem um gap aqui em aberto na faixa dos R$ 27,25 a R$ 27,16. Não significa dizer que ela vai lá fechar esse gap, mas por enquanto o movimento é de baixa, a expectativa maior seria de que desse continuidade a esse movimento e o primeiro suporte mais relevante que eu vejo é na região desse gap. Abaixo disso a gente já pode falar numa região de fundos anteriores, por volta ali dos R$ 26,50, por volta dos R$ 26,50 seria uma região também interessante de suporte. Na MRV3, ativo que a gente está com posição em aberto, fechou com queda de 2,03%, foi lá em cima no pregão de hoje, está com topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos. Não sei, assim como eu comentei na Petro, não seria interessante o ativo voltar aqui mais para cima dos 10,53, ou seja, superar um topo anterior ali, um topo descendente no gráfico de 60 minutos, a máxima do pregão de hoje, para ter uma continuidade de uma expectativa favorável para a nossa posição de venda, expectativa que esse ativo venha buscar não só a região dos R$10, mas também testar esse fundo aqui na faixa dos R$ 9,91, essa é a região de suporte mais próxima para a MRV3. A VEG3 terminou o pregão em queda de 1,23%, também para mim um ativo um pouco mais, ficou travado aqui no pregão de hoje. Não está esticado para baixo, no meu modo de ver, pode ter um pregão aqui tentativa de reação, mas o caminho mais provável para mim seria mais para baixo, a perda aqui é provável dos 13,78. Mas de qualquer forma eu vou ficar atento aqui, não deveria mais voltar para cima da região de 14,25 a 14,30 e se sustentar acima desse patamar a VEG3 para que a gente mantenha uma perspectiva favorável para a posição. Se você está achando aí, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like nela, dê um joinha nela no YouTube, desde já agradeço. Agradeço também o acesso diário ao site da Altoveira.com e um grande abraço e até o próximo pregão.